Meus amados, né, e preciosos ouvintes, né, do meu canal no YouTube, provavelmente do meu Orkut também, né, no Facebook, que provavelmente eu hei de postar esse vídeo no Facebook também, né. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é mais um protesto, né, em resposta àquilo que estão me perguntando, né, no meu trabalho, onde eu trabalho, né, converso com pessoas, as pessoas perguntam a minha opinião, o que eu penso, o que eu acho, né, das acusações ou das trocas de acusações entre a Igreja Universal e a Igreja Mundial do Poder de Deus, né, o senhor Valdomiro Santiago e também o senhor Edir Macedo, né, um que se auto-intitula apóstolo e o outro se auto-intitula bispo, né, tem feito contra o outro, né, ah, em relação um acusando o outro de corrupção, de desvio de dinheiro, de mais não sei o que tem. Esse escândalo que tem acontecido e que tem sido uma vergonha. E na minha opinião, sincera opinião, eu creio que esses dois homens deveriam se sentir envergonhados com esse tipo de coisa. Muitas pessoas têm me perguntado o que eu acho, o que eu penso em relação a isso. Mas a minha resposta, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não vem ao caso. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. Eu creio que eu e você deveríamos nos perguntar aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz a respeito dessas coisas. Essa deveria ser a nossa pergunta. Isso deveria ser o nosso foco. O que eu e você deveríamos fazer é buscar na palavra de Deus o que a Bíblia ensina sobre essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E veja bem, na mídia tem manifestado esses dois nomes, essas duas pessoas. Mas existe muito mais no assim chamado cristianismo, nas cidades, nos estados, no nosso planeta. Pessoas que não são tão populares na mídia, mas que também podemos classificar sobre aquilo que pretendemos estar tratando aqui. E veja bem, isso não é minha opinião, não é eu, mas é o que a palavra de Deus diz. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é para o que está escrito em Mateus capítulo 24 e o versículo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24 e o versículo 24, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, está falando aos seus discípulos. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Note bem o que Cristo está dizendo. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso é mais do que necessário para responder aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. São profecias bíblicas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que isso que estamos vendo iria acontecer. Cristo está dizendo que surgiriam falsos profetas, falsos cristos, e eles fariam tão grandes sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. O que significa isso? Significa justamente que estamos vivendo os últimos dias, e como a palavra de Deus ela tem que se cumprir, aquilo que eu e você estamos vendo é o cumprimento
da palavra de Deus. É o cumprimento da palavra de Deus. São falsos profetas, são falsos cristos. São pessoas que não estão interessados na sua alma, que não estão interessados no seu destino eterno, estão interessados unicamente e exclusivamente no seu dinheiro e querem tirar o seu dinheiro. O próprio Senhor Jesus Cristo, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, ele nos ensina como nós, eu e você, distinguimos um falso profeta. Ele fala, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado. Ou seja, fiquem vigilantes, fiquem atentos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora observe. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus Cristo está destacando aqui como eu e você, pessoas, seres humanos, podemos identificar um falso profeta. Como? Pelos seus frutos, pelas suas ações, por aquilo que eles estão fazendo. Se você está vendo essas denúncias, que têm ocorrido e que já ocorreu, e realmente são coisas gritantes que não podem ser omissas. Não importa se há milagres ou se há manifestações miraculosas nesses ambientes, nesses grupos. Mas se você observa isso, que eles estão fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, está mais que na cara. Está mais que na cara que eles são falsos profetas. Que eles não estão interessados na sua alma, no seu destino eterno, que eles estão interessados somente no seu dinheiro. Somente nisso aí. E o resultado disso? Você está se deixando enganar. Esses homens, eles estão errados? Estão. Mas com todo respeito, meu amado ouvinte, não estou querendo te ofender, mas você está mais errado do que eles. Por quê? Porque você está deixando se enganar. O Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, que você conhece um falso profeta pelas suas obras, pelas suas ações. Mas se você vê essas ações e faz vista grossa e continua frequentando esses lugares, fazendo o que eles pedem, é você que está fazendo eles se manterem na mídia. Cristo está dizendo, que a árvore má, ela vai produzir fruto mau. A árvore boa, ela vai produzir fruto bom. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nem todo que lhe chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do seu Pai que está nos céus. Olha, e a vontade do Pai não é que você dê dinheiro para essas pessoas. Não é que você seja curado fisicamente. Embora Deus, ele pode curar qualquer pessoa. Mas o pior problema que um ser humano tem não é uma enfermidade física. Eu e você estamos sujeitos a enfermidades físicas. Isso é uma coisa natural. Depois que o pecado entrou no mundo, isso é uma das consequências que devemos sofrer por causa do pecado.
A vontade do Pai não é que você tenha prosperidade financeira. Muita gente acha isso, mas não é isso. Se fosse assim, Cristo teria nascido no palácio, em vez de ter nascido numa família pobre, em uma manjedoura. Numa família pobre, e ele nasceu num curral, numa estrebaria, e o seu primeiro berço foi uma manjedoura. É contraditório isso. Esse evangelho que prego, esse evangelho da prosperidade, é contraditório à própria vida, à própria essência, à própria existência do Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui nesse mundo e viveu entre nós. Ele viveu como uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, exercendo uma profissão humilde, carpinteiro. Não é a vontade do Senhor que você faça milagres, expulse demônios, fale em línguas e faça inúmeros outros sinais miraculosos. O Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46. Perdão. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. O Senhor Jesus Cristo, o mesmo que diz que aquele que faz a vontade do Pai, que entrará nos céus, está dizendo qual que é a vontade do Pai. Pois a vontade, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. No versículo 40 ele fala: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho, vê no caso aqui é pelos olhos da fé, é que creia no Senhor Jesus Cristo, que entenda todas as verdades em relação à sua pessoa e à sua obra, e creia, confie, descanse no que ele fez na cruz do Calvário. Ele fala: todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus quer, meu amado ouvinte, que você tenha a vida eterna, que você arrependa dos seus pecados, que você seja perdoado, que você obtenha a salvação da sua alma. Isso é a primeira coisa que você tem que se preocupar. E basta você ligar não só a televisão nesses programas, dessas pessoas que têm sido alvo da mídia, mas de inúmeras outros programas evangélicos, entre aspas, e você ir em vários ajuntamentos evangélicos. Você não ouve falar de pecado, você não ouve falar de inferno, você não ouve falar de condenação, você não ouve falar de salvação, você não ouve falar de perdão de pecados, você não ouve falar de vida eterna, você não ouve falar do amor de Deus para o pecador perdido, que por mais rico, saudável e próspero que ele seja, ele tem um problema muito sério que se chama pecado. E por causa desse problema, ele está destinado a uma perdição. E ele só pode ser salvo dessa perdição mediante a fé na pessoa e obra do Senhor Jesus. Não é falado isso. Por quê? Porque são falsos profetas. Estão interessados no seu dinheiro. Estão interessados nos seus bens materiais. Em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. A palavra de Deus, na sua pureza e simplicidade, que é aquilo que estamos falando, é aquilo que Deus, na sua palavra, nos diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. A palavra de Deus está dizendo que nos últimos tempos, os nossos tempos, muitos iriam apostatar, abandonar a fé, abandonar o conjunto de doutrinas bíblicas, abandonar a palavra de Deus, a sã doutrina, por ouvirem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras.
É o que estamos vendo nos nossos dias. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o prazer na iniquidade. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele está dizendo que antes do anticristo se manifestar, né, esse personagem terrível que ainda vai se levantar e dominará toda a humanidade, o ministério da injustiça já estaria operando. E que a vinda desse iníquo, ela é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, algo que nós já estamos vendo em nossos dias. E que, com todo o engano e injustiça para os que perecem. Por quê? Porque eles perecem porque não recebem o amor da verdade. Eles não recebem o amor da palavra de Deus. Eles não creem na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, naquilo que a palavra de Deus fala. Então, o que é isso? Então, Deus permite que venha a eles a operação do erro. Por quê? Para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer na iniquidade. Entre outras palavras, se a pessoa não crê na palavra de Deus pura e simples como ela é, ela naturalmente está se colocando numa posição de risco. Ela está se colocando numa posição onde ela vai ser enganada por esses falsos profetas, esses falsos ensinadores. 2 Timóteo, capítulo 4. Mais um texto, né, mais do que suficiente para provar isso. Depois de Paulo exortar a Timóteo a pregar a palavra, a instar a tempo e fora de tempo, a admoestar, a repreender, a exortar com toda longanimidade e ensino, no versículo 3 e o versículo 4, e eu nunca vi uma passagem se cumprir com tanta precisão como está se cumprindo em nossos dias, e a cada dia ela vai se cumprindo cada vez mais. Porque virá tempo, virá uma época, tempo aqui é a ideia de época, em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão os princípios, os valores, as doutrinas das escrituras sagradas, pura e simples, da palavra de Deus. Está dizendo, mas tendo coceira nos ouvidos, tendo comichão nos ouvidos, aquilo que incomoda, sabe, a pessoa vai ler a palavra de Deus e aquilo incomoda ela, incomoda os seus ouvidos, fica coçando os seus ouvidos. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. As pessoas escolheriam os seus mestres, os seus líderes, sabe, segundo os seus próprios desejos. Eu quero ficar rico, então eu vou numa igreja que prega o evangelho da prosperidade. Eu quero ser religioso e ao mesmo tempo viver no mundo, então eu procuro uma igreja que é liberal, que eu posso fazer o que eu bem entender e continuar seguindo, indo nela, tendo assim uma aparência de religiosidade, né? Mas vivendo uma vida completamente devassa, completamente fora dos princípios morais estabelecidos pela palavra de Deus. Se eu quero ter cura física, então eu vou num determinado grupo religioso onde tem lá um líder,
né, que distorce a palavra de Deus e faz um monte de cerimônias, onde ele vai dizer que eu vou ser curado. E não estou dizendo, talvez até haja curas, mas curas que eu tenho certeza absoluta que não vêm de Deus, porque são curas que ferem, muitas das vezes, princípios até relacionados à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece? Eles se recusarão. Estão recusando. Eu estou falando para muitas pessoas. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão balançando a cabeça e não estão concordando nada, absolutamente com nada do que aquilo que eu estou dizendo. E eu entendo você. Respeito sua posição, respeito sua opinião. Mas o que eu estou dizendo é o que está escrito. Não importa se você concorda ou não, mas é o que está escrito. É a Bíblia que está dizendo isso. E se você não concorda, você não está concordando é com ela. Você está recusando é ouvir ela. Isso não é minha opinião. Quem sou eu? Eu não sou ninguém para dar minha opinião. Mas aqui está a opinião de alguém que tem autoridade de opinar em nossas vidas, porque foi Ele que nos criou. E foi Ele que, mesmo sendo pecadores, estando destinados a uma perdição eterna, enviou seu Filho para nos salvar e salva todo aquele que é arrependido, aceita, confia no seu Filho como seu Senhor e Salvador pessoal. É Deus que na sua palavra está dizendo: estes homens, não só eles, mas como muitos outros, são falsos profetas. Eles estão sendo usados por espíritos enganadores, e as suas doutrinas são doutrinas de demônios. E todos aqueles que estão seguindo esses homens estão seguindo a falsos profetas, e o destino deles será, lamentavelmente, um destino terrível de sofrimento, de castigo. Meu amado ouvinte, abra os seus olhos, ou melhor dizendo, deixa Deus abrir os seus olhos para a verdade. E aceita o que a palavra de Deus está te dizendo. Não deixe que o inimigo de nossas almas te engane pelas suas artimanhas. Não seja como essa grande multidão que está seguindo esses falsos profetas, esses lobos disfarçados em ovelhas. Mas antes arrependa do seu pecado, receba Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deixe a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ser o guia principal da sua vida. O meu desejo é a minha oração, que Deus possa ter falado ao seu coração. Amém.